É comum no futebol que os torcedores depositem muita fé em jogadores que ainda não entregaram nada no futebol profissional, apenas por se destacarem nas categorias de base e chegarem ao time principal sob grande expectativa. Mas não é raro que algumas dessas promessas decepcionem e não entreguem nada daquilo que se esperava delas. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou te trazer as 7 promessas do futebol brasileiro que mais decepcionaram os torcedores. Mas antes, é claro, se você não é um inscrito no canal, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho e receber mais vídeos como esse, beleza? Agora dá um like no vídeo e Johnny, roda a vinheta! Lulinha. Bom, rapaziada, como não falar do Lulinha, uma cria do Corinthians que, olha, esse moleque encantou todo mundo e todo mundo esperava muito dele, porque nas categorias de base, o Lulinha era imparável. Ele foi um dos maiores artilheiros da categoria de base do Corinthians e ele jogou numa seleção ali pré-olímpica, acho que era sub-15, não tenho certeza, mas o Lulinha meteu o gol a rodo, ele fazia muito gol. Claro, com toda essa expectativa em cima do jogador, ele chegou no time principal com a torcida desesperada. Por quê? Porque era o ano que o Corinthians estava brigando contra o rebaixamento. E nessa onda aí, o Corinthians acabou desperdiçando grandes talentos, como por exemplo o William quase não conseguiu jogar bem no Corinthians nessa época e foi vendido por um preço muito abaixo do que poderia ser, já que o Corinthians vivia um mau momento. Pro Lulinha a coisa foi bem complicada, porque ele não saiu naquele momento, continuou no Corinthians. Na Série B ele não conseguiu se firmar, diferente do Dentinho, que conseguiu se firmar no Corinthians, jogar ali ao lado do Ronaldo, do Jorge Henrique, e o Lulinha não teve essa mesma chance. Ele passou então a ficar ali cada vez com menos espaço no Corinthians, caiu na decepção da torcida, passou por outros clubes, jogou no Ceará, passou no Bahia, no Botafogo, jogou em clubes da Ásia, mas nunca foi aquilo que esperavam dele. Pra você ter uma ideia, clubes da Inglaterra como Chelsea, Manchester United, todos eles queriam a contratação do Lulinha. O Corinthians naquele momento resolveu segurar, porque falou assim, não, daqui a pouco a gente vende ele por um bom preço, já vendemos o William. Resultado, nada disso aconteceu, né? Hoje o Lulinha joga lá na Ásia, no Madura United, e ele tem 33 anos de idade. Victor Andrade. Pois é, rapaziada, o Victor Andrade que surgiu no Santos muito bem. Pra ser sincero, o Victor Andrade tem uma história mais complicada ainda. O Victor Andrade, ele despontou lá em Portugal, ele era brasileiro, foi jogar nas categorias de base do Benfica. Um dia fizeram uma matéria com ele no Fantástico, um negócio estrondoso assim. O Santos viu aquilo e resolveu investir na contratação do jogador. Ele era tido como um novo Robinho e tinha muita expectativa em cima dele na base do Santos. Bom, mas a real é que ele nunca entregou nada do que se esperava do Victor Andrade dentro da equipe profissional. E, inclusive, quando o Santos foi campeão ali da Libertadores, o Muricy era treinador do Santos, o Victor estava começando a ganhar espaço no Peixão quando ele estava se destacando demais, dando entrevista, e o Muricy resolveu baixar a bola do jogador, que todo mundo dizia que era bem marrento, estilo jogador assim mesmo, passada larga, sabe? E o Victor Andrade com isso acabou perdendo um pouco de espaço e oportunidade no Santos. Depois disso ele chegou aí para Portugal, jogou em alguns clubes menores por lá, como Estoril, voltou ao Brasil, por aqui ele ainda jogou no Goiás, passou pelo Vila Nova e hoje ele tá jogando a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Juventude, tem só 28 anos. Ele tem uma carreira bacana, mas nem perto daquilo que se esperava dele. Ele era tido como um novo Robinho na Vila Belmiro e nem isso ele entregou. Jean Cheira. Sim, a gente tem que falar do Jean Cheira do Santos, porque esse aqui é um daqueles casos que a gente vê que acontece muito no futebol, a falta de paciência. O Jean tinha uma multa maior que a do Neymar dentro do Santos. Era um moleque que nas categorias de base era completamente incrível. O pai dele fez uns vídeos dele, soltou na internet, o Santos resolveu apostar na contratação do moleque porque tinha muita habilidade com a bola mesmo. Nas categorias de base ele nunca entregou aquilo que se esperava dele já na base. Ainda assim, tinha expectativa no jogador. O Santos foi para renovar o contrato dele pro profissional e ele já tinha proposta de outros clubes da Europa, naquele assédio em cima do jogador. Não deu outra, pra ser sincero contigo, tá? O pai do Jean Cheira naquele momento, que depois o Jean até reconheceu, era um cara que não tinha muito conhecimento sobre futebol, não sabia muito bem as decisões que tomava, era ele que cuidava da carreira do Jean, que queria um contrato muito maior do que o Santos oferecia. O Santos recuou e ele foi jogar lá na base do Genoa na Itália. Não conseguiu se firmar por lá, voltou pro Brasil. Aqui ele passou nas categorias de base ainda, do Flamengo, do Atlético Paranaense, do Cruzeiro. Ele foi se tornar jogador profissional pelo Oeste. Jean Cheira não conseguiu vingar e entregar aquilo que todo mundo esperava dele. Ele deu uma pausa na carreira, chegou a jogar pelo Sinop, clube que revelou o Rogério Ceni. Aí ele deu uma pausa na carreira, foi jogar futevôlei, jogou EA Sports, sabe? Pelo time do Ronaldinho Gaúcho ainda. Ele é muito bom de FIFA, o Jean Cheira, e ele ficou um tempo parado. E agora ele retomou a carreira pra jogar pelo São Bernardo. Era um moleque que todo mundo botava muita fé, parecia que ia jogar muito. Cara, quem sabe o que podia ter acontecido se esse moleque tivesse continuado no Santos? São aquelas coisas da bola que a gente nunca
nunca vai encontrar uma resposta de verdade. E agora ele voltou a jogar pro filhinho dele, que é novo, ver o Jean Scherer em campo. Que ele sabe jogar bola, isso ninguém duvida. Tá um pouquinho fora de forma, mas eu tô torcendo pra dar certo, porque a gente sempre quer ver cara talentoso jogando, né? Sérgio Mota. O Sérgio Mota era uma daquelas promessas do São Paulo que era coisa de maluco, tá? O São Paulo tinha aquele time que era muito forte. Campeão da Libertadores e Mundial em 2005, tricampeão brasileiro ali de 2006 até 2008, a coisa era muito complicada pra conseguir espaço naquele time. E a base sofria. Tanto é que nessa época o São Paulo perdeu muita molecada da base que rescindiu o contrato, foi embora. O Oscar foi um caso parecido assim em 2009, quando ele entrou na justiça, conseguiu sair do São Paulo e foi jogar no Internacional. E o Sérgio Mota era um desses moleques que toda a torcida queria que recebesse mais oportunidades. Mas o Muricy, que era o treinador da época, falava que o moleque não tava pronto, que ele não tava pronto. O tempo foi passando, as poucas vezes que ele entrou, até deu uma assistência ou outra. Era um jogador que mostrava um certo potencial. Mas eu acho que o momento dele passou e ele nunca entregou o que esperavam dele. Depois daquilo, ele passou ainda por Oeste, jogou em outros clubes como América Mineiro e clubes menores aqui do Brasil. Foi jogar na China, jogou no futebol asiático por um tempo, voltou ao Brasil, jogou também pelo Vitória e o último clube dele foi o Oeste. Depois disso, ele tá sem clube. Jean Mota, que hoje tem 33 anos, tá desempregado, mas ele deixou o clube agora em maio. Então é bem provável pro próximo estadual, no ano que vem, ele já arrume um outro clube pra jogar. É um jogador que, embora não tenha sido tudo que a torcida do São Paulo esperava dele, muita gente nem lembra, é um jogador que, enfim, teve uma carreira bacana também, conseguiu viver do futebol. Negueba. Bom, o Negueba todo mundo conhece, né? O moleque foi revelado pelo Flamengo, tinham muita expectativa em cima dele, porque o Negueba era daquele jeito mesmo, driblador, meio ousado, ia pra cima. O cara que quem subiu ele foi o Joel Santana e apostou muito no Negueba. Eu não sei se foi o Vanderlei ou o Joel que subiu ele, mas enfim, ele ganhou mais moral no Flamengo com o Joel Santana, mas acabou perdendo espaço depois com a chegada do Dorival. Ele querendo jogar mais, foi emprestado ao São Paulo e aí ele teve um problema. Teve uma lesão gravíssima, ficou um bom tempo afastado, quase não jogou no São Paulo, voltou pro Flamengo, não conseguiu entregar mais nada, passou pelo Coritiba e ali teve uma polêmica bem grande, tá? A esposa do Negueba acabou ficando nervosa com ele em algum ponto, alguma coisa que ele fez, e ela acabou soltando nas redes sociais que o Negueba não tava jogando nada, nem no Coritiba, nem no Flamengo, porque ele vivia indo pra bebedeira. Isso pegou muito mal na época. O jogador depois disso foi jogar na Coreia do Sul, chegou a voltar pro Brasil, defendeu o Criciúma, e o Negueba hoje tá jogando no Port FC lá da Ásia também, tem 31 anos, é um cara que assim, lesões, noitada, também um pouco de deslumbre, porque quando você começa no Flamengo, tudo é lá em cima, ou você é o melhor jogador do mundo, ou você é o pior, e o Negueba é aquilo, ia bem, era o melhor, ia mal, foi o pior. O Negueba virou até piada pra alguns ou algum outro jogador que aparece e fala, ah, o novo Negueba, não sei o que, pra dizer que o jogador é só uma enganação. Mas o Negueba é mais um desses moleques que conseguiu fazer a sua carreira no futebol e, meu, conquistar tudo que tem através da bola. Então não acho que é motivo pra zoar o moleque, não, ele é um jogador com talento. Se não fossem as lesões e ter se deslumbrado tanto, acredito que teria uma carreira diferente, mas segue jogando até hoje, com 31 anos, lá na Ásia. Yuri Mamute. Bom, Yuri Mamute pouca gente lembra, mas a torcida do Grêmio e do Botafogo sentem aquela dorzinha no coração. Revelado pelo Grêmio, o Mamute todo mundo botava muita expectativa. Era um moleque forte, goleador, chutava muito forte, finalizava bem. E no Grêmio parecia que ele ia deslanchar de vez. Era uma época que o Adriano Imperador, enfim, tinha feito muito sucesso, então ele lembrava um pouco o Adriano, mas claro, guardar as devidas proporções. Depois disso ele não conseguiu se firmar no Grêmio, passou pelo Botafogo, rodou por um monte de clube sem nunca, até voltou pro Grêmio inclusive, conseguiu ser titular um período ali com o Filipão, com o Roger Machado, mas nada daquilo que todo mundo esperava dele. Todo mundo achou que o Yuri Mamute teria, ele surgiu, possibilidade de um dia jogar pela seleção brasileira, mas isso não passou nem perto, vamos ser sinceros. Aí você fala, e cadê esse cara? O Yuri Mamute tá no Haipong, ele tem 28 anos hoje, segue jogando bola. Quem sabe um dia ele não volta pra jogar no futebol brasileiro. Alexandre Pato, bom, sem dúvida é a maior decepção dessa lista aqui, que é claro, eu quero que você deixe nos comentários outros jogadores pra gente trazer numa futura lista. O Pato é uma das maiores decepções do futebol brasileiro, dessa lista com certeza ele é a maior, velho. Quem viu o Alexandre Pato, surgiu o hype em cima dele, era enorme. Ele foi muito novo ainda, estreou pelo Inter no jogo contra o Palmeiras, meteu gol, deu assistência, jogou muita bola, foi pro Mundial de Clubes, fez embaixadinha de ombro. Dali ele foi pro Milan e todo mundo achava, tá? Que o Pato era o substituto natural do Ronaldo Fenômeno no Milan e na seleção brasileira. E, inclusive, é claro, isso aqui é importante lembrar, quem entende de futebol e gosta e fala assim, pô, o Pato é um daqueles casos que desperdiçou 3 Copas do Mundo na sua carreira. Porque 2010 era pro Pato tá lá, 2014 indiscutivelmente, e 2018 ele já tava em declínio na carreira. Mas essas 3 Copas, se o Pato tivesse mantido o nível, tivesse entregado, cara, se ele entregasse 50% do que ele entregou
no começo no Milan, ele teria jogado essas 3 Copas do Mundo porque ele era muito diferente. Até o Guardiola já elogiou o Alexandre Pato quando ele atropelou o Barcelona do Guardiola. Então era outro nível. E aí o Pato depois voltou pro Brasil, jogou no Corinthians, fez algum sucesso no São Paulo, passou depois pelo Chelsea, Villarreal, a China, foi jogar no Orlando City, sofreu lesões gravíssimas, se recuperou no São Paulo e tá no São Paulo com 34 anos, não deve renovar o contrato, mas deve seguir jogando no futebol brasileiro. E você, dessa lista aqui, qual dos jogadores mais te decepcionou? Qual você botava mais fé e quem ficou de fora? Coloca aqui nos comentários pra gente fazer uma parte 2 desse vídeo, beleza? Eu fico por aqui, espero não ter te decepcionado, valeu e tchau, tchau!